Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, primeiro secretário médico e host desse grande podcast. Eu quero primeiramente fazer um convite para você. Se você ainda não acompanha os nossos episódios, vai lá no YouTube, @CRM Roraima, no nosso canal. Já segue o nosso canal, ativa as notificações, todos os episódios desse podcast vão estar por lá. Aproveita também, vai lá no Spotify ou Deezer, que nossos episódios, se você quiser ouvir por lá, também vai ser excelente. Se você ainda não segue nossas redes sociais, no Instagram, @CRM Roraima, no Facebook, Conselho Regional de Medicina, vai lá, siga a nossa página, siga o nosso perfil, vai ser um prazer compartilhar com vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Defensoria Pública, a Rádio Defensoria, que nos cedeu esse espaço maravilhoso para que esse podcast fosse possível, levando informações para os nossos médicos, para a nossa sociedade, para você que está nos assistindo. Hoje é mais um dos nossos episódios onde a gente recebe pessoas extraordinárias aqui, convidados de excelência. Eu quero que vocês curtam bastante esse episódio, porque hoje a gente está recebendo o nosso amigo Dr. Ricardo Fontanella, conselheiro, coordenador da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, a CODAME, onde a gente vai falar um pouco sobre assuntos relacionados à publicidade médica. Doutor Ricardo, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Meu grande amigo, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, galera, vamos seguir as redes sociais aí, vamos fazer essa adesão, meus amigos, colegas médicos e as pessoas que também querem se inteirar cada dia mais da área médica, né? Legal. Ei, Ricardo, me permita te chamar assim. Claro. Fala um pouco da sua trajetória dentro da medicina. Bom, eu sou médico, formado em Manaus, sou infectologista, tenho pós-graduação, tenho outros cursos, atuo hoje no Hospital Geral de Roraima, como médico do controle de infecção hospitalar, no nosso dia a dia. E a gente está junto, lá no Conselho Regional de Medicina, tentando dar uma nova, uma cara mais moderna para atrair as pessoas para perto da gente, né? Exato. Um ambiente diferente, né? Um ambiente diferente e diferenciado hoje, né? De fato. Diferenciado porque nossa meta é mostrar e comprovar para os nossos colegas que o CRM é a casa dele. Perfeito. Exatamente, eu recebi o presidente em um dos nossos episódios e é justamente esse é o ponto estratégico principal. O colega se sentir parte daquilo que de fato é nosso, né? Ele se sentir em casa, ele ir lá, nem que seja para tomar um café e tirar alguma dúvida com a gente. Não ir lá com receio. Ele vai lá, tira uma dúvida, conversa, vê essa situação, toma um café com a gente, né? Seja bem-vindo. Seja sempre bem-vindo, nobres colegas. Sejam sempre bem-vindos. Eu sei que foi um desafio, né? Você fazer parte do nosso conselho, do CRM. E acho que o primeiro desafio em relação à CODAME. O que é a CODAME? O que seria a CODAME para as pessoas entenderem? Patrick, meu amigo, como você falou, é uma comissão que ela é focada em publicidade e propaganda, né? Ela é focada nesse assunto, em publicidade. Então, todo tipo de publicidade que um médico for fazer, algum tipo de propaganda, ele tem que seguir a resolução. Todos nós médicos devemos seguir a resolução vigente. Resolução de publicidade médica. De publicidade e propaganda médica, né? Perfeito. Tá? A CODAME, ela faz basicamente o quê? Patrick, Em resumo. Resumo agora, porque... Mas o colega, se ele quiser entender, ele pode pesquisar, ele pode nos procurar, ele pode tomar um café com a gente para entender melhor. Porque isso, de fato, o interessa também, né? Mas em resumo, como você me pediu. A gente cuida para que os colegas sigam adequadamente a publicidade. Ela tem vários fatores, várias normativas para serem cuidadas e seguidas, tá? Para que não haja um prejuízo para a sua imagem ou para o paciente, tá? Isso é uma forma bem resumida, né? Então a CODAME ela atua de uma maneira que
visa tentar ver como ela enxerga a publicidade do colega, sem alguns fatores que a gente vai debater durante o nosso podcast. E ela visa olhar como essa propaganda ela é feita, tá bom? Basicamente, a Kodami, ela ajuda o colega médico nesse quesito, tá bom? Perfeito. Assim, a gente sabe que publicidade médica é um desafio, não é de agora. Muito grande. Desafio. Existe uma resolução, salvo engano, de março de 2024, correto? A nova publicidade, que é a resolução da nova publicidade médica, onde ele fala basicamente as regras, como você vai utilizar, né, as fotos, o antes e depois. Acho que o antes e depois é um dos mais esperados, né, das Kodamis no Brasil afora. Foi uma luta muito grande, né? Dos nossos conselheiros federais em nos ajudar. Porque isso é para todos nós, né? Uhum. Essa resolução. Para você ver, você foi muito cirúrgico. Você falou março de 2024. Ela foi feita em junho para julho de 2023. Então, olha o tempo de readequação, de adequação e aprovação. Para que seja de uma característica tão cuidadosa para o nosso colega, que ele se sinta abraçado, mas que a gente consiga transmitir a responsabilidade de que o que a gente fala tem poder na sociedade. Exato. A gente tem que ter responsabilidade nas nossas falas e publicidades também, tá? A resolução, ela é grande, né? Ela é gigante. Dentro do texto, dentro dessa resolução, quais itens você acha que são os principais para que as pessoas entendam, principalmente o papel da Kodami e o papel dela com a sociedade? Esses pontos, eles vêm juntamente com os benefícios dessa nova resolução. O antes e o depois, como você citou, eu posso elencar agora o antes dessa resolução e o depois dela. Nós tivemos alguns ganhos. Como, por exemplo, agora a gente pode falar sobre valores de consulta. Uma publicidade nossa. Valores, preço mesmo. Preço. Um exemplo. Ricardo, meu preço é R$300. Meu preço é X. Posso falar hoje. Antigamente não existia essa possibilidade. Era proibido. Né? Hoje você tem a liberdade de divulgar o seu preço na sua consulta. Porque você é um prestador de serviço, né? Mas isso vale só para a imagem, ou vale para um vídeo, ou vale também na comunicação direta do paciente? Vale para a comunicação com o paciente, vale para vídeos e imagens, desde que o paciente já entre na consulta sabendo do valor acordado da consulta de avaliação médica, né? Porque existem especialidades que há procedimentos. Então, tudo que você for fazer com o nosso paciente, ele já tem que estar sabendo do que vai acontecer em relação a valores, né? E cada avaliação gera um procedimento. Certo. Nenhum procedimento é igual ao outro. Então, esse acordo, eu não posso fazer, por exemplo, publicidade. Eu posso falar do meu preço de consulta, mas eu não posso falar do preço de um procedimento. Por quê? Procedimento tem que vir depois de uma avaliação inicial. Entendi. Tudo bem? E essa é interessante, né? Isso é um ganho, eu acho um ganho positivo pra gente. Isso nos protege. Exato. Isso nos protege e dá segurança ao paciente. Outro ponto que a gente ganhou com essa resolução foi a parte do... Como é que eu posso dizer? A gente pode hoje fazer o uso em redes sociais, em qualquer tipo de publicidade. Como eu falei no início, eu tenho uma pós-graduação, um exemplo. Uhum. Hoje eu posso colocar Ricardo, pós-graduado em controle de infecção, um exemplo. Só que eu preciso colocar, para respeitar as normas, do lado dessa pós-graduação, não especialista, em caixa alta e em negrito. Ou seja, existem padrões. Existem padrões a serem seguidos que a Kodami precisa fiscalizar para um melhor equilíbrio entre os colegas. Porque não induzir. Não, a gente não pode induzir, né? E hoje, Patrick, os nossos pacientes, eles estão cada dia mais informados. E conscientes. Então, eles buscam muito melhor essa informação. E eu vejo um ponto positivo nessas mudanças, que
a gente sendo sincero, demonstrando sempre a clareza para o paciente, isso é um ponto positivo. Respeito ao paciente. Porque demonstra respeito, como você disse. E o paciente, ele já olha isso como um ponto positivo. Sem dúvida. Ele tira a sensação de engano. De engano. Principalmente essa. Então, ele já é um ponto positivo para você ganhar o seu paciente. Né? Eu entendo, Ricardo, que quando você faz uma publicidade adequada, além de você se proteger, você está protegendo a tua imagem, o teu currículo, a tua carreira, você não está induzindo ao paciente a acreditar que você não é aquilo que você está falando. Exatamente, porque a publicidade, na nossa parte médica, ela envolve 3 situações. Serviço, qualificações, né? E estrutura. Seja do seu consultório, do hospital que você trabalha. Então, você tem essa liberdade, seguindo as normas vigentes da legislação, para que essa adequação seja, vamos dizer assim, correta e prazerosa. Porque a partir do momento que você faz adequado, como você falou, o paciente vê o respeito e você ganha o seu paciente e ele fica tranquilo e satisfeito com você. Sem dúvida. Né? Esse daí tá tudo no manual? Tudo no manual. Tudo escrito. Tudo bem escrito, detalhado. E melhor do que isso, Patrick, além de detalhado, ele me dá metade da resolução só com exemplos. Olha, essa informação é importante. Só com exemplos didáticos, tranquilos, que você pode num café tirar a sua dúvida, ou baixar o manual, ou a gente no nosso CRM a gente disponibiliza o manual para quem precisar, para quem quiser. Entendi. A gente já está distribuindo para os colegas quando vão lá conosco conversar, né? Perfeito. Então, assim, a gente está tendo grandes avanços e o que eu posso falar, né? O CFM ele não está parado, o nosso Conselho Federal ele não está parado em cima dessa resolução. A gente sempre leva demandas que são aquelas... Na área médica sempre tem aquela coisa, caso de livro. Sim. E sempre tem aquela exceção. E a gente vai levando para eles. Eles vão nos ajudando, eles vão nos ouvindo e reformando, reformulando. Casos novos. Nós tivemos casos diferenciados aqui que eu levo ao Conselho Federal. Eles olham, bom saber que na próxima reunião a gente vai debater sobre isso. Porque não tem como abranger tudo de uma vez. A gente vai construindo juntos. O Conselho Federal, ele nos ouve. Até para atualização. Até para atualização. Porque a gente vive num mundo que hoje a informação é muito rápida. A gente não dá conta dela. Então, os nossos colegas, eles não tiveram acesso a essa parte educacional, nossa formação. Então, a gente está aqui para ajudar. Perfeito. A educação médica continuada é um parceiro do CODAMI, pois nesse ano certamente está na pauta de eventos, para que seja realizado eventos relacionados à educação médica. Olha que interessante. Ou seja, a gente entende a importância da publicidade médica para o colega médico. Muito importante. Que seja para nós. Para nós mesmo. Eu nesse dia da aula, do curso de educação médica que vamos fazer, eu vou citar o meu exemplo, como era o meu Instagram antes e depois. Perfeito. Eu vou citar o exemplo na carne, né? Porque a gente tem que se adequar para poder ajudar os colegas a entenderem a necessidade de seguir as normativas, né? E Ricardo, não sei se você sabe, mas dentro do nosso CRM Roraima nós temos um clube de benefícios, onde a gente oferece benefícios para todos os médicos, familiares e funcionários do CRM. Você sabia disso? Me conta mais um pouco sobre isso. Pois é. Nós temos um clube de benefícios chamado Clube de Benefícios do Conselho Regional de Medicina. Inclusive, nós temos um site, clubedebenefícioscrmr.com.br. Lá nós temos parceiros, empresas que acreditam nessa parceria, assim como a Defensoria também acredita na nossa parceria, onde você tem descontos. Os médicos têm desconto, Ricardo, olha que legal. Desconto em serviço, em produtos. Então, se você quer saber um pouco mais, acessa lá o site Clube de Benefícios crmr.com.br. Tem todas as empresas. E o melhor, o site está novo. Tá novo? Tá novo e bonito. E me diz uma coisa, se eu quiser usar um desses descontos, o que eu preciso fazer na loja? Simples, só ver o teu parceiro no site, caso você tenha essa dúvida.
Fala que é médico, apresenta tua carteirinha, já tem um desconto. Não é só isso. É só isso. É só simples falar. Desse jeito. Só falar e mostrar a carteirinha. Jeito. Simples desse jeito. Então, parabéns. Clube de Benefícios crmrr.com.br. Acesse agora o nosso site, confira lá os parceiros. Vamos usar, né? Vamos, certamente. Voltando ao nosso assunto em relação a Kodami. A gente está falando do antes e depois. Esse aí talvez seja um dos principais pontos da nossa conversa. Como é um antes e depois correto? Você consegue dar exemplo? Consigo. O legal dessa conversa, o legal dessa nova resolução é que ela vai puxando um assunto com o outro, que no final vira um ciclo e você consegue entender melhor. Lá no início eu consegui falar que a gente teve grandes pontos, né, nessa nova resolução. O principal, na minha opinião, desses pontos é o antes e o depois, né? Só que o antes e o depois ele tem umas normas a serem cumpridas. Ele especificamente tem... Ele especificamente é um capítulo que ele tem que ser cumprido em regra, sem exceção, tá bom? Tem suas particularidades que é demonstrado, tá, Patrick, na nossa normativa, na nossa resolução, desculpa. Dá um exemplo muito bem tranquilo, claro, coeso, simples para todo mundo entender. Como é que seria, basicamente, tá? Preciso falar basicamente porque entra em várias nuances. Basicamente, vou dar um exemplo. Acne. Né? Então, acne. Eu preciso cumprir 4 pontos para falar sobre esse tema. O primeiro ponto, eu preciso falar sobre a enfermidade. O que está cometendo o paciente. O paciente, não é o meu paciente. Então, acne. A acne é uma doença que acomete milhares de peles, milhares de pessoas. Vai da sua propaganda, né? Só que isso precisa ser de caráter educativo. Eu não posso fazer autopromoção ainda. Ainda não, eu não posso nem fazer autopromoção, desculpa. Eu não posso fazer autopromoção e eu não posso induzir. Então é um acne, doença que acomete milhares de peles. Falar do contexto. Né? Falar do contexto, se há possibilidades olha, existe tratamento via oral ou tópico. Procure o seu médico para melhores informações. Existe uma elaboração melhor de texto. A gente está aqui no bate-papo só tentando imaginar e deixar bem tranquilo para os nossos ouvintes eles entenderem, né? Então, primeiro ponto, eu preciso falar sobre a enfermidade. Eu preciso falar de uma maneira educativa. Segundo ponto, eu preciso mostrar o antes. Esse antes, ele tem que ser pelo menos 4 fotos. Ou se for um vídeo, 4 fotos no vídeo de 4 pacientes. Um exemplo, né? Cada foto, um paciente diferente. Pode ser de faixa etária diferente, de etnias diferentes, de pesos diferentes. Dependendo da sua necessidade, você pode... Quanto melhor a diversidade, melhor. Porque o paciente ele vai entender a situação. Então, eu posso ter que postar pelo menos 4 fotos. Vamos supor, a gente está falando sobre acne. Porque existem graus. Isso. Então, ele pode postar 4 rostos, resguardado a LGPD, né? A Lei de Proteção, né? 4 rostos diferentes com acne. Perfeito. Olha, gente, aí ele pode, de caráter educativo, existe 4 graus distintos, ele pode falar o que for do que ele precisa, de caráter educativo. O terceiro ponto, ele tem que mostrar o depois. O depois é o mais responsável, é o X da questão. Porque você não pode prometer garantias, você tem que mostrar como o resultado pode vir a ficar. Você pode mostrar o antes, perfeito, o rosto com acne e depois o rosto limpinho, bonito, pode. Mas demonstrando em texto, explicando para o paciente que aquele resultado não é garantido. Ou vídeo, né? Texto ou vídeo, né? Tá? Ou texto ou vídeo. Quando é vídeo tem seus critérios porque a gente junta a imagem no vídeo ou mostra o vídeo. Perfeito. Né? Muito bem lembrado. E aí, a gente não pode garantir, tá? Garantir que aquilo vai ser daquele jeito, que vai dar certo. Porque como a gente conversou lá no início, Patrick, cada paciente é único, cada procedimento é único, cada tratamento é único, exato, né? Cada organismo cada paciente é único, né? De maneira diferente, responde de maneira diferente, né? E a quarta e última etapa do antes e depois, eu preciso explicar as possíveis complicações ou possíveis eventos
que não são favoráveis, às vezes, ao paciente. Né? Os eventos que pode acontecer. Olha, gente, pode dar errado. Tá aqui, a gente explica. Ou seja, pode dar errado inerente àquela doença. Exatamente. Ou ao procedimento. Tudo. Depende do que é o fato. Né? A gente está usando um exemplo de acne, mas existem milhares de situações que não dependem do tratamento para dar errado. Às vezes é do próprio organismo. Perfeito. E às vezes o tratamento que é bom para mim não é bom para você. Então, quanto melhor a gente explicar para o paciente que o tratamento que é bom para mim pode vir a não ser bom para você, a gente volta lá no início. Ele fica ciente, ele vê que você o está respeitando e ele entende a situação, que não é garantia. Protegido, né? Ele está ciente e protegido. Perfeito. Protegido. Dentro desse contexto, quais são os principais erros? Ou assim, o que deve ser evitado? O que deve ser evitado, os principais erros, é porque assim... São muitos exemplos, né? São muitos. Eu vou citar alguns que são os mais comuns. Que às vezes... Os mais comuns. Como, por exemplo, que eu falei lá no... Que a gente vai ter que a gente tá andando junto com a educação médica continuada. Por exemplo, a gente tá numa época de muita rede social. E médicos usam redes sociais porque é um meio de propaganda, né? Publicidade e propaganda. E um erro básico que eu cometi, por exemplo, Patrick. Eu anunciava médico infectologista. E qual é o correto? Médico infectologista, CRM XXX. Se tiver RQE. E se tiver RQE, YZABCDE. Seu número. Ou seja, precisa colocar o registro que está o registro médico. Se você é médico, você precisa colocar no seu Instagram, se você usa para fins de medicina, médico e CRM. Fato. Perfeito. Norma. Esse é o erro mais comum. Esse é o erro mais comum. Que a gente está... Ele tem a especialidade, colocar o RQE também. E se ele tem a especialidade, ele precisa botar o RQE no que ele faz. Para quem não sabe, o que significa RQE? O RQE... Que é o registro de qualificação. É o registro de qualificação de especialista. Exato. Que a gente adquire depois de um período em residência. Dependendo da sua residência médica que você faz, você adquire o seu registro. Número. Né? Isso também dá garantia que, de fato, aquele médico dá garantia pro paciente que, de fato, ele é. E a gente tem visto que os pacientes eles estão indo no nosso site do CFM em busca de mais informações. Então, é melhor que os nossos colegas eles coloquem todas as informações possíveis dentro das normas nas suas redes sociais, porque o paciente antes, o que ele está fazendo, Patrick, ultimamente, nos últimos tempos? Ele vai lá na sua rede social, vê as suas qualificações, né, e vai pesquisar. Esse é o movimento do paciente quando está atrás de um médico. Esse é o movimento. É que nem a gente quando vai comprar um carro, por exemplo. A gente não vai atrás de informações para ver se esse carro é bom, se esse carro está adequado. Perfeito. É um serviço que a gente vai prestar. Então, o cliente, que nesse caso é o nosso paciente, ele tem ido atrás. Ele tem ido. Saber sobre a gente. Sobre a gente. Né? Como E nesse caso da publicidade, quanto melhor a gente explicar, melhor vai ser para o nosso paciente. E, consequência, melhor para a gente. Tem né? algum outro exemplo rápido? Tenho. O outro exemplo rápido que a gente pode colocar às vezes, hoje em dia a gente tem feito muita arte com a foto própria, né? A gente coloca um exemplo. Dr. Patrick Araújo. Ele esquece, às vezes, de colocar médico e o CRM. Geralmente os erros mais comuns estão sendo esses. Simples. De colocar o seu CRM ou seu registro quando ele tem uma especialidade, né? Uma residência médica. Ou então ele coloca algo chamativo, que aí fere algumas normas da resolução, que aí é um outro assunto, mas o mais comum está sendo esse, de colocar de faltar a colocação do CRM, né? Ô, Ricardo, esse episódio passou muito rápido. Não, mas já tá chegando ao fim. Não me diz um negócio desse, não. Do nosso episódio. Tenho tanto para falar sobre a Kodami. Mas para você ver, né? Como o episódio ele é leve e o assunto acaba fluindo, tantas informações, passa muito rápido. Mas primeiro eu quero te agradecer a participação. Lembrando que esse podcast está aberto para todas as informações. Quando você quiser aparecer por aqui, vai ser muito bem-vindo. Agradeço. Faça as tuas considerações finais aí.
sobre a Kodami, sobre a tua parte profissional, fique à vontade aí para se despedir dos nossos amigos. Queria parabenizar você pela iniciativa, por estar aqui conosco, né? Fazendo um projeto inovador para a nossa sociedade e nossos colegas médicos. E eu queria conversar diretamente com nossos colegas daqui de Roraima, que a nossa Kodami, quando digo nossa é porque é deles também, está de braços abertos, né? A gente precisa seguir as normas. Então, o que nós temos feito aqui? O que a gente tem feito aqui, Patrick? A gente tem conversado com os colegas. Cara a cara, olhando no olho, tomando café, tomando uma água, explicando, pegando a resolução, com respeito. E ele tem saído da nossa casa, que é o CRM, muito prazeroso em ver que aquela é a casa dele e que a gente está tentando ajudá-lo a estar conforme a resolução, né? Porque o CRM ele está preconizando essa resolução, ele precisa, e a gente, para andar junto com o nosso colega, pelo bem do nossa imagem, como você falou, a gente precisa estar afiado com a resolução. Então a gente tem chamado os colegas que a gente tem visto o erro. Às vezes é um erro bobinho, às vezes é uma coisa um pouquinho mais diferenciada. A gente senta e conversa. Explica para ele tudo e como tem que ser feito. E, Patrick, 100% das vezes eles estão sendo bem receptivos. 100% das vezes nossos colegas médicos que a gente conversou até hoje estão sendo bem receptivos e responsáveis com as mudanças. Que bom. A gente fica muito feliz. A gente agradece esse papel da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, a Kodami. É uma comissão muito importante. E muito obrigado mais uma vez, Dr. Ricardo, pela sua participação. Eu queria mandar mais uma vez um agradecimento mais que especial, porque sem a diretoria do Conselho Regional de Medicina esse projeto não teria saído. Isso é verdade. Sem a aprovação da nossa plenária, compromissada com o que está relacionado ao médico, levando informação. Então a gente quer agradecer em nome da diretoria. Eu quero agradecer também a Defensoria Pública, um grande parceiro nosso que abriu as portas dessa rádio. Parceiraço. Defensoria Pública maravilhosa. Agradecer também aos colegas que têm participado dos nossos episódios. E lembrando, se você ainda não acompanhou, não está seguindo ainda, vai lá na nossa rede social, no nosso Instagram, @CRM Roraima. Ativa as notificações, porque a gente vai estar postando lá, os cortes vão estar bem legais de todas as nossas entrevistas. Se você ainda não assistiu os episódios, todos os episódios do nosso podcast vai estar no nosso YouTube. Vai lá no nosso canal, ativa as notificações, segue o nosso canal. Por favor, siga. Siga o nosso canal para estar recebendo esses episódios. E também nos canais de stream, lá no Deezer e Spotify, os episódios, se você quiser escutar, vai estar tudo disponível. Facilidade. Então, quer dizer que se eu quiser ir pro trabalhar, eu posso colocar e ir ouvindo. Total, esse é o objetivo. Bom demais, né? Esse é o objetivo do Conexão Médica. Levar informações relevantes, importantes, ali no teu deslocamento. Então, mais uma vez, se você não nos segue ainda, vai lá, @CRM Roraima no Instagram. E o nosso clube de benefícios. Clube de benefícios, crmrr.com.br. E muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado se precisarem, estarei novamente. Obrigado, viu? E você, muito obrigado por nos acompanhar. Então, até lá, até o nosso próximo episódio. Tchau, galera.